Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso culto da vitória desta sexta-feira, tá legal? Deus te abençoe, venha participar conosco. Essa semana, o próximo domingo, é o domingo de Santa Ceia, aqui em nossa igreja, no nosso culto presencial, às 10 horas da manhã, tá certo? O nosso endereço, para você que não sabe onde é Rua Doutor Porciúncula, 1598, bem ao lado da subestação da Enel, né, a antiga Ampla, aqui no bairro de Venda da Cruz, tá certo? Então, corre lá, avisa os seus amigos, seus vizinhos, que domingo, às 10 da manhã, nós vamos ter a celebração da Santa Ceia no culto da nossa igreja, tá certo? E agora, aproveita, né, já que você está conversando, falando aí com as pessoas, manda esse link para o maior número de contatos possíveis, convidando para participar do nosso culto da vitória, tá bom? Deixa o seu like, aperta aí o seu joinha, compartilha, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, tá legal? Então vamos agora louvar a Deus com o nosso ministério de louvor. Meu passado
Glória a Deus, estamos de volta e agora esse tempo tão precioso, tão especial, que é o momento do ofertório, é o momento onde nós temos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você pode fazer isso agora mesmo, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela e devolvendo o seu dízimo e fazendo uma oferta generosa. Ou, se você preferir, ao longo da semana, ir até uma agência bancária, uma casa lotérica e demonstrando a sua fidelidade. É muito importante entender isso, querido, a importância de sermos fiéis ao Senhor, de sermos generosos na obra de Deus. Tudo o que acontece, em nossa igreja local é através do seu dízimo, da sua oferta. Então não abra mão de ser um investidor, um potencializador do crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Nós estamos falando, baseado no texto de Gênesis, capítulo 4, da oferta de Abel e de Caim. Na primeira semana eu falei da necessidade que nós temos de agradar a Deus. E aí Abel, ele teve o start, convenceu o seu irmão e fizeram um altar e ofereceram uma oferta ao Senhor. Na semana anterior, na semana passada, eu falei sobre a importância de não ofertarmos de qualquer maneira, e nós vimos as qualidades, na verdade as características da oferta de Abel e as características da oferta de Caim. E eu quero ainda seguir nessa linha, para não ofertarmos de qualquer maneira, e eu quero sair um pouco de Gênesis e ler com você 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, e aqui nós vamos perceber duas características importantes a fim de não ofertarmos de qualquer maneira. Diz assim o texto, que você conhece bem. O apóstolo Paulo, ele começa escrevendo assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A gente já percebe aqui no verso 6, a primeira característica, de ofertarmos com generosidade. Nós vamos colher na proporção das nossas ofertas. Então, se você quer colher com fartura, oferte com fartura. Se você quer colher de forma generosa, oferte com generosidade. E o texto segue: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós percebemos nesse verso 7 duas características importantes que precisam estar agregadas, às nossas ofertas e aos nossos dízimos. Primeira, nós vimos a importância da generosidade. Agora eu quero falar com você sobre gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus, nós precisamos entender esse princípio, e ao devolver o nosso dízimo, ao devolver a nossa oferta, isso precisa ser feito com o coração grato. E a outra característica que nós vemos é a alegria. Não é isso que a Bíblia fala? Que Deus ama quem dá com alegria. Então, é indispensável esse momento de ofertório, esse momento de entrega, nós estarmos alegres, nós estarmos felizes em poder investir no reino de Deus. E aí, o verso 8, onde está a promessa, nós vamos tomar posse juntos agora, que diz assim: e Deus, Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Então, a promessa de Deus para aqueles que entendem o princípio da semeadura, para aqueles que praticam
a semeadura. Deus promete nos abençoar. Eu quero orar por você, eu quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que esse é um tempo especial, um tempo onde nós temos a oportunidade de demonstrar alegria, de demonstrar gratidão, de sermos generosos e de maneira alguma ofertarmos de qualquer maneira. Queremos entregar algo com excelência para o Senhor. Abençoe o meu irmão, abençoa a minha irmã nesse momento. Deus, que no nome de Jesus o Senhor esteja abrindo as comportas, as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas sobre esta vida e sobre essa casa. Receba, querido, o melhor de Deus, receba a provisão de Deus, receba os recursos de Deus e seja generoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe e uma boa semeadura. Estamos de volta agora para compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Então, abra a sua Bíblia aí na sua casa, se você estiver no seu carro, né? Preste atenção, mas vamos juntos. Leia a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, somente o verso 20. Mateus, capítulo 1, apenas o verso 20. Essa noite nós vamos começar a falar, e provavelmente eu fale mais algumas sexta-feiras em cima desse tema, mas hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema: rascunhando sonhos com Deus. Rascunhando sonhos com Deus. Você sonha? Você tem sonhado na sua vida, né? E quando eu falo em sonhos aqui, não é somente aquele sonho onde você deita a sua cabeça no travesseiro e ali começa a sonhar durante a noite. É também os seus alvos, os seus desejos para o futuro a serem atingidos. Você tem rascunhado esses sonhos com Deus? O britânico Charles Chaplin, né? Ele era um humorista, ele era um redator, ele escrevia livros e filmes da época do cinema mudo. Certa vez ele falou o seguinte, que sonhar é rascunhar o nosso futuro. Então, toda vez que você sonha, você está rascunhando o seu futuro, né? A vida que há de vir. Quando nós não temos sonho, quando nós não temos alvos, a nossa vida se torna uma vida parada, uma vida sem sentido, uma vida sem rumo. Por isso é necessário sonhar, porque sonhar é rascunhar o nosso futuro. Segundo Aurélio, a palavra sonho, né, diz o seguinte: é o conjunto de imagens e de pensamentos ou de fantasias que se apresentam, né, à mente durante o sono. Ou seja, é a reunião de todas as coisas que você deseja, que você passou durante o dia, e ali você dorme durante a noite e sonha. E nessa noite eu quero convidar você a ir até Mateus capítulo 1, apenas o verso 20, e nós vamos falar de um sonhador, José,
pai de Jesus, José, marido de Maria. E lá no verso 20, veja o que diz a palavra de Deus. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Deus falando através dos sonhos com os seus filhos. Você crê nisso? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos pela leitura da Tua palavra nesse instante. Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, aquilo que eu não consegui transmitir, que seja completado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Rascunhando sonhos com Deus. Na Bíblia, os sonhos são uma forma que Deus pode usar, para falar com o seu povo. E isso você encontra em diversos livros da palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis, no livro de Números, lá na carta, do Joel, do profeta Joel, lá em Atos dos Apóstolos, em Salmos, em Jeremias, no livro de Eclesiastes, em Daniel, em Mateus, em Provérbios, em diversos livros da Bíblia. Se você procurar, você vai achar Deus falando através de sonhos. O contexto desse versículo que nós lemos, e nós não vamos ler um versículo sozinho, se você pegar lá a partir do verso 18 de Mateus capítulo 1 até o verso 25, era o momento da anunciação do nascimento de Jesus Cristo. E José e Maria, segundo os estudiosos, eles estavam noivos naquela época, Ele já era considerado como marido de Maria. E para Maria, se você olhar lá no Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos, você vai ver que o anjo do Senhor apareceu a Maria e falou com ela. Ela não sonhou, não, ela teve uma visão do anjo de Deus que chegou para ela e anunciou a ela: olha, salve agraciada, o Senhor é contigo. Você foi escolhida para trazer ao mundo Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, para José, isso não aconteceu. O anjo do Senhor não apareceu para José. Ele simplesmente foi informado por Maria que ela estava grávida. E José, por alguns instantes, ou talvez por alguns dias, ficou muito triste, muito desapontado. Por quê? Porque ele tinha sonhos, ele tinha planos, ele pensava em casar com Maria, como ele já tinha assumido aquele compromisso, e ter uma família. E a partir do momento que ele recebe aquela notícia que Maria estava grávida, ele vê todos os seus sonhos desmoronarem. Talvez você esteja aí do outro lado e alguma coisa aconteceu na sua vida, ou no seu trabalho, ou no seu casamento, e você está falando: olha, Alexandre, aconteceu comigo isso também. Os meus sonhos estão acabados, estão no chão. Tudo aquilo que eu planejava foi por água abaixo. E eu quero dizer para você nessa noite que, assim como muitos objetos podem ser restaurados, os nossos sonhos também podem ser restaurados por Deus. Por Deus. Deus pode restaurar o seu sonho.
Deus pode restaurar a sua vida. Para isso, é preciso você investir tempo, esforço, para poder Deus restaurar. José, com certeza, logo após ouvir aquela palavra de Maria, olha Maria, eu não sei o que fazer, não sei o que dizer, eu tinha tantos planos com você, tinha planos de ter, acredito eu, que ele conversando com Maria e falou, como que você me diz isso? Mas José, né? Mas José, o anjo do Senhor falou comigo. E José deve ter falado para Maria, olha, comigo ele não falou. E ele saiu e foi embora. E em cima disso, queridos, eu quero falar com você, o nosso primeiro bloco dessa mensagem. Primeiro, José já tinha seus planos e seus sonhos na vida. Lá no verso 18, olha o que diz a palavra de Deus. Diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria estava prometida a ele, né? E como eu já falei, segundo a cultura, quando a pessoa estava prometida, aquele homem era considerado o marido dela. Ele tinha planos, ele tinha sonhos para o futuro, ele queria ter uma família com ela, ele queria gerar filhos com Maria. Você tem planos e sonhos para o futuro? E quando eu falo planos e sonhos para o futuro, não é aquele planos e sonhos que gera a ansiedade, né? Aquela ansiedade demasiada, aquela ansiedade que força você a ficar só pensando naquele objetivo da sua vida. Não é dessa forma. Sonhar é você deixar Deus cuidar da sua vida. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu era muito novo, adolescente, por volta de 12 anos, eu sonhava durante a noite, eu pregando a palavra e compartilhando a palavra de Deus no púlpito da igreja. E é interessante, queridos, que quando eu tive mais ou menos 14, 15 anos de idade, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de pregar a palavra de Deus. Eram os sonhos de Deus sendo realizados, o quê? Em minha vida. É sonho. Você sonha e Deus te dá. Você sonha e se for segundo a vontade dele, aquele sonho, isso vai acontecer. E José estava realmente muito triste. Muito triste. Da onde ou de quem vêm os seus sonhos? Você já pensou nisso? Da onde ou de quem vêm os seus sonhos? José não sonhava nada demais. José sonhava em ter uma família. Ele sonhava em ter filhos, né? Homens, ou talvez meninos e meninas, né? Mas ele sonhava em ter homens para poder passar para eles a sua função de carpinteiro, ensinar. Era normal naquela época o filho aprender a profissão do pai. Então o sonho que José tinha não era um sonho errado, era um sonho que estava alinhado com os sonhos de Deus. José, ele estava rascunhando o seu sonho com Deus. E quando Maria chega para ele e fala que estava grávida, ele fica sem chão, ele fica triste e ele sai da presença de Maria, angustiado com aquela notícia. Segundo ponto, precisamos nos calar para ouvir Deus restaurando os nossos, o quê? Sonhos.
Vamos ler o verso 19 do capítulo 1 de Mateus? Por ser José, preste atenção, por ser José, seu marido, um homem justo, né? Deus não ia escolher qualquer um, né? José era um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Vejam, queridos, qual a primeira coisa que José fez ao descobrir que Maria estava grávida? Segundo a lei de Moisés, ele podia agarrar Maria pelo braço, levar até o meio da rua e mandar apedrejá-la por adultério. Foi isso que ele fez? O que diz lá? Ele não quis expor Maria. Ele resolveu não desonrá-la. Ele pretendia anular o casamento, o quê? Secretamente. Ele não fez briga, ele não fez estardalhaço, ele não fez confusão, ele simplesmente se calou. Ele ficou quieto. A partir do momento que ele descobriu que os seus sonhos estavam desmoronando. E você? O que você faz quando descobre um problema na sua vida? Quando você descobre que o seu sonho virou um pesadelo? Foi isso que aconteceu com José. O desejo dele de ter uma família estava desmoronando. O desejo dele de se casar com a pessoa que ele amava estava desmoronando. E é interessante, querido, que o evangelista, né, Mateus, ele frisa e coloca, olha, José era um homem justo. E o que significa ser justo, irmão? Justo é agir em conformidade com a justiça, com a razão, aquele que não toma partidos. Ou seja, José não deixou as decisões dele ir para o lado emocional. Ele usou o quê? O racional. Ele olhou a situação, ele olhou o problema, mas ele sabia que Deus estava rascunhando os seus sonhos. Ele não temeu. Ele chegou para Maria, Maria, tá bom, tá ok, eu entendo o que você está falando e eu vou me embora. E secretamente ele saiu e foi para a sua casa. Querido, preste atenção. De repente, aquele namoro, aquele noivado de 8 anos está se acabando hoje. É uma bênção. Acredite nisso. É Deus te livrando de um problema, de um peso na sua vida. Creia nisso. Deus está rascunhando os seus sonhos. E quando Deus está rascunhando, Ele mexe, Ele futuca ali na ferida, Ele muda, Ele apaga, Ele desenha de novo. Acredite, vai doer, vai doer. Você apostar numa pessoa há 8 anos, 1 ano, 2 anos, você comprar tudo para casar, e daqui a pouco aquela pessoa chega e diz para você, olha, estou indo embora. Você está rascunhando os seus sonhos com Deus? Às vezes você dava tudo por aquele emprego. O meu emprego, eu amo o meu emprego. E um belo dia você chega e a pessoa fala para você, olha, foi muito bom, a empresa agradece, mas a partir de hoje o seu contrato de trabalho está encerrado. Acredite, é Deus rascunhando os seus sonhos, é Deus mudando a sua vida, é Deus preparando algo novo. Deixe Deus rascunhar a sua vida, querido. Deixe Ele rascunhar os seus sonhos. Faça igual José. E José simplesmente se calou e saiu
da presença de Maria. E secretamente, olha o que diz no finalzinho do verso 19, ele iria anular o casamento para não desonrar Maria. Porque ele ouviu dela que Deus tinha falado com ela. Às vezes, meu irmão, preste atenção, eu vou falar para você. Às vezes, alguém fala para você, Deus falou comigo. Deus falou com a pessoa. Ele pode não ter falado com você ainda. Às vezes, sua esposa, o seu amigo, seu discipulador, falou para você, olha, Deus está me mostrando que você vai mudar de vida, você vai ser diferente. E você, às vezes, olha para a cara do discipulador, do pastor, do pregador e fala, comigo Deus não falou. Então, se aquiete, cale-se, não seja contra. Ouve, ore, leia a Bíblia, deixa a Deus rascunhar os seus sonhos, querido. Não tome partido. Os sonhos de José foram frustrados, mas ele não fez estardalhaço, ele não fez briga, ele não fez confusão, ele não desonrou a Maria, ele simplesmente calou-se e foi para a sua casa. De repente, você está tendo sonhos frustrados na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu estudo, aquela faculdade que você tanto desejava, fez o Enem esse ano, não passou, não conseguiu. É Deus, irmão, é Deus. É preciso alinhar os seus sonhos aos sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus para a nossa vida nunca podem ser frustrados. Está lá em Jó, capítulo 42, verso 2. Nada pode ser mudado. Deus é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Creia nisso. Confie. E no terceiro ponto, precisamos trazer, preste atenção, precisamos trazer cativos os nossos sonhos ao padrão que a palavra ensina. Os nossos sonhos não podem ser qualquer sonhos. Os nossos sonhos têm que estar cativo ao sonho, padrão que a palavra de Deus ensina. Mas como isso, Alexandre? É simples. Se você fica no celular, no smartphone, aquele negócio, como é que é? Tip-top, TikTok, e fica vendo aquilo, e faz assim, assim, assim. Irmão, você só vai sonhar besteira na sua vida. Se você gosta de jogar videogame, e só de guerra e de luta, e nego morrendo, e matando os outros, você está enchendo a sua mente, o seu coração, me desculpa, e você vai sonhar com coisas ruins. Se você liga a televisão de manhã, 4 horas da manhã começa o primeiro jornal em todos os canais, e a partir dali, você não leu nem a Bíblia ainda, não orou ainda, mas nem tomou café, nem escovou o dente, ligou a televisão, e começa aquilo. É coronavírus, é não sei o quê, é o presidente que não presta, é o STF que não é bom, é o governador que rouba, é não sei quem que jogou o filho lá de cima e disse que caiu da cama. Querido, os seus sonhos serão em cima somente disso. Preste atenção, precisamos trazer cativos os nossos sonhos ao padrão que a palavra ensina. É brindar o coração contra as investidas de Satanás. É isso que precisamos fazer. Você não acha que Satanás quer destruir o seu coração e a sua mente? Lógico que ele quer. Ele quer que você assista coisas que não vêm de Deus, coisas que estão indo contra a palavra de Deus. Se você vê novela da Globo, ou do SBT, ou de qualquer outro canal, muitas delas
só ensinam adultério, roubo, trapaça, filho traindo mãe, mãe traindo marido, é uma confusão danada, e você está se enchendo daquilo, você está vivendo aquilo. E aí o que vai acontecer? O seu sonho começa a ser distorcido dos sonhos de Deus para a sua vida. Lá em Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz assim a palavra de Deus: há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz o quê? A morte. A morte. José foi embora. E diz aqui a palavra de Deus, a partir do verso 20, diz assim: mas depois de ter pensado nisso, ou seja, de abandonar Maria, de ir embora, de destruir o seu sonho de ter uma família com ela, ele foi embora. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: olha, irmão, o que esse anjo falou para ele em sonho? José, filho de Davi, não tema em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E no verso 21, e aí é Deus rascunhando o sonho de José para melhor. Foi um up que ele teve. Ela dará à luz a um filho. Olha o que ele vê em sonho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele, esse filho, José, preste atenção, esse filho que você vai criar, ele salvará o seu povo dos seus pecados. José agora tem o seu sonho revitalizado, em nome de Jesus. E tendo os sonhos revitalizados, ele começa a enxergar, ele começa a rascunhar os seus sonhos com Deus. E aí ele começa a entender que tudo o que estava acontecendo era porque Deus estava fazendo o seu sonho num nível muito mais alto. Deus queria colocar a família de José, né, num patamar, né, igual o pessoal aí fala do time do Flamengo, né, em outro patamar. Queria botar a família de José e Maria em outro patamar. E ele começou a entender que aquela criança que estava sendo gerada seria o Salvador do seu povo, aquele que viria para salvar o mundo. Era Jesus, o filho de José e Maria, era o Filho de Deus. Aleluia! Deus não se compromete com sonhos fora do padrão que Ele determinou em sua palavra. Ele não se compromete. Deus se comprometeu com José, porque ele tinha um sonho dentro do padrão que ensina a palavra de Deus, de ter uma família, de gerar filhos, de estar ali com a sua esposa. Assim era José, de ensinar para o seu filho aquela profissão. Ele não queria nada demais. José queria ser feliz e Deus enxergou isso e junto com ele começou a rascunhar novos sonhos, uma nova vida. E ele diz: olha, José, a partir do verso 23, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia! José começou a entender que ele seria o responsável pela educação do Filho de Deus. José começou a entender que Deus estaria com ele todos os dias, naquele momento, no seu casamento. José começou a entender que o seu sonho estavam sendo rascunhados por Deus, estavam ganhando um upgrade. Ele entendeu que estava tudo mudando na vida dele, e para melhor.
ele não reclamou, ele não se queixou, ele apenas se calou e foi dormir, descansar, né? Descansa nos braços de Deus. Alexandre está dando tudo errado. Descansa nos braços de Deus. Mas Alexandre, eu não consigo. Tente. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus falar ao seu coração, assim como José fez. Imagina se José tivesse se rebelado, né? Como dizem aí, chutado o balde para longe, né? Chutado o pau da barraca, como o pessoal diz, o que aconteceria? Ele perderia, ele deixaria de ganhar o Filho de Deus em seus braços. Olha que coisa maravilhosa, olha como que Deus é grandioso. Deus tem sonhos grandiosos para os seus filhos. Acredite nisso. Deus não é um Deus mesquinho, que fica com a sua mão fechada, não querendo dar. Qual o pai não quer o melhor para o filho? E Deus quer o melhor para você, e para a sua vida, e para a sua família. Aleluia! O grande ato de José aqui foi a obediência a Deus, a sua palavra, e principalmente está alinhado ao padrão de sonho que a palavra de Deus ensina. Você está vivendo assim? Você está alinhado com o que a palavra de Deus ensina? Os seus sonhos estão cativos ao padrão que a palavra de Deus ensina? Ou você simplesmente está igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Querido irmão, se você estiver assim, totalmente desalinhado, totalmente fora, totalmente longe, enchendo a sua mente e o seu coração de coisas que não são boas para a sua alma, você vai ter dificuldade, você vai ter problemas. José, vou repetir, ele foi obediente a Deus, a sua palavra, e estava alinhado ao padrão de sonho que a palavra de Deus ensina. Amém? Vamos orar? Baixe a sua cabeça, entregue os seus sonhos a Deus nessa noite, a sua vida. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus nessa noite e Ele irá restaurar os seus sonhos. A partir de hoje, Deus vai começar a rascunhar os seus sonhos, vai começar a riscar e apagar aquilo que não está legal e vai começar a desenhar com você sonhos diferenciados, sonhos segundo a palavra de Deus, sonhos que estarão cativos aos sonhos, ao padrão que a Bíblia ensina para os filhos de Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, nessa noite, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor renove os nossos sonhos, né? Renove, Senhor Deus. Nós queremos rascunhar os nossos sonhos contigo, Senhor. Nós queremos mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de sonhar, a nossa forma de planejar. E em nome de Jesus, nós queremos trazer cativos os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Querem andar alinhado com o desejo do coração de Deus. Assim como José, em nome de Jesus, eu não vou reclamar, eu não vou brigar com Deus, porque um noivado foi desfeito, porque eu perdi o meu emprego, porque alguma coisa não deu certo na minha vida, porque eu acredito que Deus está rascunhando os meus sonhos. Em nome de Jesus, nessa noite, eu quero acalmar o meu coração, a minha mente e entregar toda a minha vida ao Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha e tome lugar na minha mente, no meu coração
e faça transbordar dentro de mim o desejo que o Senhor quer para a minha vida. Em nome de Jesus, eu faço essa oração agora. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha, nessa noite de sexta-feira, belos sonhos, sonhos que estão sendo rascunhados junto com Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Entre em contato conosco, aí embaixo está o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem, falar com os nossos pastores, ou até mesmo no chat ao vivo, você pode colocar o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo, no nosso culto online e presencialmente, aqui na Paz Church São Gonçalo, aqui na Dr. Porciúncula, 1598, em São Gonçalo, ao lado da subestação da Enel. Que Deus te abençoe. Fique na paz.